Quem não quer ficar sempre acha um bom motivo para ir embora. Hoje pela manhã, escutando essa frase, eu parei para refletir que é uma verdade em nossas vidas. Se você passou por isso, né, às vezes de insistir em alguém que você queria muito que ficasse e a pessoa achou um bom motivo para ir embora, é sinal de que ela não queria ficar, né? Por mais que você queira, por mais que você insistisse, porque às vezes nós pensamos e agimos como se o nosso desejo, o nosso gostar, fosse impactar, né, a vida do outro significativamente, fosse fazer ele gostar também da mesma maneira e da mesma proporção. Só que não, né? Se você for parar para ver quantas pessoas que gostavam de você e você não escolheu essa pessoa. Quantas pessoas que passaram pela sua vida, às vezes fizeram muito por você, né? Eu digo isso no sentido amoroso, tentaram te conquistar de todas as formas, às vezes amizade também, enfim, muitas áreas, e você simplesmente não se agradou muito, né? Porque cada um tem as suas preferências, né? De pessoas para se relacionar amorosamente, fazer amizades, enfim, todos nós temos preferência. E com isso a gente para pensar que às vezes nós colocamos muito, né, na mão do outro, colocamos aquela expectativa de que se a pessoa não me escolheu, não gostou de mim, eu fico com aquele sentimento de então eu valho menos. A pessoa que essa pessoa posteriormente foi escolher, ela tem um valor muito maior do que eu. E não é bem assim que funciona. Às vezes essa pessoa não te escolheu e arrumou qualquer oportunidade, qualquer desculpa para ir embora, vamos usar essa palavra, qualquer desculpa, qualquer oportunidade. E não é porque você vale menos. Não é porque essa pessoa não acha que você não vale alguma coisa. Não é bem assim que funciona. Essa pessoa simplesmente não escolheu ficar, não ficou, porque às vezes você não preenche aqueles critérios que ela colocou, não faz parte daquele padrão de pessoa que ela goste, né, e prefira se relacionar. É mais ou menos assim que funciona. E quanto a isso, é algo que acontece frequentemente, né? Pessoas vêm e vão, acontece bastante de entrar pessoas que na sua vida que você vai gostar, vai ter um olhar, né? Vai te agradar bastante. E essa pessoa às vezes não vai ter esse mesmo olhar, não vai ter esse mesmo carinho por você e tá tudo bem. O que nós precisamos entender é o que você faz com isso, como esse filtro, né, impacta a sua vida, porque às vezes com essa atitude da pessoa de não ficar, de não permanecer na sua vida, você começa a se desvalorizar. Você começa a pensar que o problema está em você, mas não é. É apenas mais um ciclo da vida que está acontecendo. A pessoa simplesmente não escolheu ficar por escolha dela. Assim também funciona aquilo de a pessoa pode te entregar qualquer coisa, mas você recebe se você quiser e da forma que você quiser. Muitas das vezes nós observamos que quando é nós, quando é a gente gosta de entregar às vezes qualquer coisa para o outro, né? Se alguém não te agradou, você simplesmente sai, não faz meu tipo, pronto, acabou, foi embora, né? E deixa que o outro se vire com as emoções. Mas quando acontece com a gente, parece que o mundo vira de ponta cabeça. É uma dor que não passa, é aquele sentimento, é o ego ferido. E é mais ou menos assim que funciona mesmo, né? Faz parte dos sentimentos dos seres humanos. E é muito importante você ver como o seu filtro, né, de mundo, de relacionamento, de vínculo, está impactando a sua vida. Às vezes vemos pessoas que sofrem bastante, né, um sofrimento normal de acontecer, sim, mas tem pessoas que ficam paralisadas, né, tem pessoas que deixam, às vezes, de fazer alguma atividade, deixam, às vezes, até mesmo de se gostar, porque ela baseia o seu gostar no gostar do outro. Se fulano não gostar de mim, então nem eu mesmo me gosto, porque eu não sou uma pessoa bacana de ser aceito, não sou uma pessoa que merece ser amada. É mais ou menos assim que funciona uma pessoa que está com filtro, às vezes, né, um filtro que não está muito bem regulado, vamos usar essa palavra. Às vezes o filtro dessa pessoa de autoimagem não está muito bem regulado, às vezes ela usa o gostar do outro como parâmetro para se gostar. Mas se acontece com você, às vezes você se desregula um pouquinho quando acontece isso, é normal, né? Às vezes você fica frustrado. Quem é que não quer ser aceito? Todo mundo quer ser aceito. Faz parte do nosso ego, faz parte do ser humano, faz parte às vezes da forma que a gente foi criado, enfim, todo mundo quer ser aceito, ninguém gosta de ser desprezado, descartado, né? Tá tudo bem.
isso acontecer e vai sempre acontecer. Não tem como nós agradarmos todo mundo. Da mesma forma que não tem como todo mundo te agradar. Às vezes tem pessoas que se esforçam para te agradar e não conseguem. E faz parte. O que não pode fazer é a forma que você se vê depois que isso acontece. Quando algo desse tipo acontece, você às vezes começa a se olhar com desvalor, a se olhar às vezes como alguém que não merece, às vezes até mesmo de ser cuidado, ser bem tratado, porque muitas das vezes nós observamos que pessoas procuram, né, ser amadas, ser bem cuidadas, bem tratadas pelo outro de fora, é algo externo que elas andam procurando, mas não tem esse olhar consigo mesmo, porque se você não tiver amor próprio, se o amor não começar por você, você não vai nem ter uma referência do que é amor, do que é saber ser amado de verdade. É uma verdade que acontece muito e a gente observa bastante na sociedade. Às vezes, o que é amor para alguém é a forma que o outro a trata, mas não. O que é amor é a forma que você deve se tratar. Então, tenha hobbies, tenha bastante tempo com você, se conheça, porque se você não se conhecer, não saber a sua essência, não saber o seu valor, as pessoas também não vão saber. E começa a ficar bagunçado e desbalanceado. Às vezes você vai começar a aceitar qualquer coisa que entrar na sua vida. E não é muito legal você aceitar qualquer coisa, porque se você é uma pessoa que não se conhece, você vai acabar que vai ficar muito baixo o seu nível de amor. Você vai acreditar que às vezes amor é a pessoa fazer o básico, às vezes é a pessoa fazer o mínimo e não é. Então não faça, né, não tenha esse tipo de comportamento de buscar o parâmetro do gostar do outro como amor. O parâmetro de gostar do outro, ele que use com ele, você usa o seu amor como parâmetro. Se a pessoa não pode te tratar tão bem da forma que você trata, então você não precisa do outro. É porque você pode se dar esse tratamento. E o problema começa a chegar mais perto quando você não tem esse tratamento especial com você mesmo. Às vezes você tem aquele pensamento intrusivo, aquela voz interna, né, diariamente, de você mesmo ser o seu maior crítico. Então, quando você é acostumado a se criticar, quando o outro criticar, na sua mente vai estar normal. Ah, tudo bem, eu faço comigo pior. E não é assim que funciona. Então, com esse vídeo eu te convido a se tratar melhor, a ter um olhar de amor próprio, um olhar de pessoa mesmo especial, porque se você não ter esse olhar com você, ninguém vai ter. Às vezes nós somos como, vamos imaginar assim, você nem é uma verdade, né? Faz parte da, vamos imaginar, mas é uma bem verdade que acontece. Você é como se fosse, sei lá, algo que estivesse à venda e o seu valor é muito alto, vamos pensar num valor de R$ 1 milhão. E você se coloca a preço de R$ 1.000. As pessoas vão comprar sem reclamar, né? Vão se chegar porque esse é o valor que você está se dando. Não sei se você conseguiu entender com esse simples pensamento. Mas é mais ou menos assim: se você se der um valor muito baixo, as pessoas vão te comprar por esse preço que você está dando. Então pense nisso, comece a se valorizar, comece a entender que a visão de amor que você deve ter é a que você tem por você mesmo e não a que o outro tem por você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. E foi isso, pessoal. Eu convido vocês também a curtir esse vídeo, comentar um tema aqui embaixo sobre relacionamentos, comportamentos, algo sobre psicologia que vocês queiram escutar. Foi isso, muito obrigado, valeu.